Nesse momento, eu tenho um chamado urgente de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Uma menina de 6 anos de idade, doce, amorosa, foi encontrada sem vida dentro de um carro abandonado com sinais de violência. Se eu não me engano, o Ricardo Lima que está lá, não é? Se eu não me engano, o Ricardo pode me confirmar ou não. Ela teria, inclusive, sinais de violência sexual. Agora, o carro está praticamente... Mostra ali, Edu, por favor, o carro. Praticamente na porta da casa dela. Ou seja, esse carro pertence a quem? Quem foi a última pessoa que esteve com a Ana Carine? Inclusive, o velório acontece agora dentro da casa dela. É verdade isso, Ricardo Lima? Boa tarde. Oi, Bate. Boa tarde para você, Bate. Boa tarde a todos. Olha, o velório ainda não está acontecendo porque o corpo ainda não foi liberado pelo Instituto de Criminalística aqui, que fica em Fortaleza, aproximadamente 30 quilômetros do local onde nós estamos. A Ana Carine, de 6 anos, como você já bem falou, era uma criança doce, se relacionava bem com todo mundo, confiava em todo mundo. Ontem à tarde, a Ana Carine saiu atrás da avó, que estava indo a um posto de saúde para buscar por medicamentos. E ela pediu o celular da avó para ficar com o celular brincando. E a avó disse que havia deixado em casa. E ela retornou e nesse percurso de volta para casa, ela sumiu. As buscas começaram a ser feitas pelos familiares, juntamente com os moradores da região, mas ela não foi encontrada. Somente durante a madrugada, segundo informações, a avó, ainda procurando pela criança, encontrou dentro daquele veículo utilitário que está ali, atrás da viatura da Polícia Militar. A gente vai dar um passeio aqui pelo cenário onde tudo aconteceu. Do lado direito aqui nós temos a residência onde a criança morava, os familiares por aqui acompanhando essa situação. E aqui do lado, Bate, a aproximadamente 10 metros da casa, o corpo da criança foi encontrado. O detalhe é que as pessoas já haviam procurado esse corpo antes e ele não havia sido encontrado, não estava aqui. Só que durante a noite o corpo foi trazido para cá numa rede e foi deixado dentro desse veículo. E até agora, todos esses questionamentos que você fez, inclusive, aí, são os mesmos das autoridades policiais aqui no local e até agora nenhuma dessas respostas. Mas a polícia está com investigações adiantadas. Até o momento, 6 pessoas foram ouvidas já pela polícia e parte dessas pessoas teve, inclusive, material genético colhido para que a perícia forense possa fazer uma comparação sobre o que aconteceu de fato e o porquê do desaparecimento. Agora, o último questionamento que você fez sobre a possibilidade de a criança ter marcas de violência sexual, isso foi confirmado pela perícia e, de fato, ela foi estuprada e depois morta, muito provavelmente morta por asfixia por água. E aí, depois disso, para tentar se livrar do corpo, o autor do crime voltou aqui quando as pessoas já estavam dormindo para deixar o corpo aqui nesse local. Hoje, durante o dia, Bate, surgiu áudios em grupos de redes sociais dizendo que a morte era resultado de um estupro praticado por um primo da própria vítima e a conivência da avó, que, segundo esses áudios, teria escondido o corpo, mas essas informações, elas estão sendo descartadas, não há nenhuma confirmação. Deixa eu falar aqui, inclusive, a gente vai subir aqui para falar aqui com o amigo aqui. Com licença, irmão, nós estamos ao vivo aqui para a Record de São Paulo. A gente estava falando sobre a história desses áudios que estão surgindo, apontando inclusive o seu filho como autor do crime, com a conivência da avó. A polícia não descarta a possibilidade disso ser algo para tentar desvirtuar as investigações, mudar o rumo das buscas. O que é que o senhor pode falar para a gente sobre isso agora, Botar? Não, isso não tem lógica não. Isso daí é uma coisa que quem matou teve a brilhante ideia de botar nas redes sociais, né? Para direcionar a culpa para a dona Antônia e para o meu menino. Só que não casa. A história não casa. Não casa, não dá certo. Quem fez foi uma pessoa adulta, né? Muito competente já nisso, né? E tá botando esses áudios, que eu estava em Fortaleza quando chegou esse áudio no teste fulano, né? Aí disseram, foi o teu menino. Eu fiquei assim, né? Aí depois eu falando com alguns policiais, eles descartaram essa ideia. Não foi o meu menino, nem foi a tia dele, né, que é tia e mãe e vó ao mesmo tempo. Foi uma pessoa próxima.
A pessoa que fez é uma pessoa próxima da família, que conhece, que tem conhecimento, né? E que tem conhecimento com a menina. É isso que eu vejo assim. E a criança também tinha conhecimento com a pessoa ao ponto de não gritar, de não pedir socorro. Porque, segundo eu vi na reportagem, estupro de criança, morte de criança nesse nível que está acontecendo aqui, se dá mais por pessoas próximas. Às vezes parentes próximos, que é avô, tio, né? E quando não é, vizinho próximo. É uma pessoa que a criança ela tem confiança. Aí por ter confiança não estranha. Aí vai e acontece os atos. A gente está cansado de ver isso nos programas policiais. Ou seja, além da perda da criança, dolorosa da forma como foi, vocês ainda estão enfrentando o receio de ter alguém próximo como Ricardo, sendo o autor do crime. Justamente. Oi. Pois não, Bate. Ricardo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Claro que a gente parte do princípio que todas as pessoas que estão sendo investigadas nesse momento, né? É preciso que todas essas pessoas que convivem na região sejam investigadas e isso não deve ofender ninguém. Mas esse senhor que está tendo o filho acusado, o filho dele tem como provar onde esteve esse tempo todo? Ele tem álibis? Ele tem elementos para comprovar a inocência dele, para se livrar de uma vez por todas dessa acusação? Bate, ele prestou depoimento, segundo informações, está na delegacia nesse momento, porque além dele, outras pessoas da família, inclusive a avó, estão nesse momento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que fica em Fortaleza. Essa delegacia que assumiu as investigações, eles estão dando depoimento lá nesse momento e a gente ainda não tem a resposta. Os familiares aqui, inclusive o pai do garoto, tentou o contato até para a gente ter uma previsão de quando o corpo será liberado para o sepultamento, que essa é a expectativa aqui no local onde os familiares vivem, que é a localidade de Itabuba, distante aproximadamente uns 20 quilômetros do centro do município de Caucaia. Mas essa informação ainda não foi confirmada. Tudo que o rapaz aqui falou com a gente é o que ele sabe sobre essa situação. Mas, segundo o que foi colhido aqui, o menino estava em casa quando a criança desapareceu. Pode continuar mostrando aí o local, são parentes que estão inconformados e esse carro também, onde o corpo da menina foi encontrado enrolado, ele está parado no local há 6 meses. É isso mesmo, Ricardo? Eu achei estranha essa informação, de que o carro está parado no local há 6 meses. Ninguém sabe de quem é, porque é um carro que vendo de fora, pelo menos é lavado. É isso que eu estou achando estranho. Né? Um carro que tá com pneu furado, mas parece que está bem conservado para 6 meses parado. Bate, esse carro pertence a uma pessoa que mora aqui mesmo na região. Ele comprou o veículo, contudo, o veículo ele teve um problema mecânico e ele sem condições de consertar imediatamente, deixou o carro por aqui. Aliás, esse lavado é consequência das chuvas que caíram aqui nos últimos dias. O carro foi periciado no local, mas o delegado solicitou que o carro fosse apreendido. E agora a polícia está tentando tirar esse veículo daqui, mas toda vida que eles tentam aqui, a corda arrebenta e eles não conseguem arrastar o carro aqui desse local, até para desobstruir a rua e facilitar o acesso, inclusive das equipes da polícia militar. O veículo será rebocado, a expectativa é de que um reboque venha aqui para o local para fazer a retirada do veículo, que deve ser apreendido e deve passar por exames mais aprofundados, inclusive para colheita de digitais de pessoas que tiveram acesso ao veículo. Como ele ficava aberto, Bate, muito provavelmente está muito contaminado aqui, né, com muitas digitais. Mas a polícia e a perícia técnica não descartam a possibilidade de encontrar no carro vestígios que possam levar ao autor do crime, ou pelo menos a pessoa que deixou o corpo da Ana Karine aqui dentro do veículo. Ô Ricardo, quem efetivamente foi a última pessoa que viu a Ana Karine e qual é a pessoa que vai informar a polícia o que aconteceu momentos instantes da menina desaparecer? Quem estava na casa, quem foi visto passando pelo local, essa que seria, no caso, a testemunha-chave, a pessoa-chave para esclarecer esse mistério. Quem é?
Bate, a criança, a última pessoa que viu a criança foi a própria avó, que saiu de casa para ir ao posto de saúde. Ela acompanhou a avó para pegar esse aparelho celular e a avó disse que estava em casa e ela imediatamente voltou, só que ela não conseguiu chegar em casa. A gente não sabe qual o percurso entre o contato visual que a avó teve e a própria residência, mas ela teria sumido antes disso. E logo que deram conta do desaparecimento, iniciaram as buscas pela menina. Quando a avó chegou, percebeu que ela não estava em casa, perguntou, o menino achava que ela havia saído com a avó e nessa história eles começaram a procurar, Bate, durante a noite, mas o corpo só foi encontrado por volta das 3 horas da manhã. Certo. Você pode mostrar pra gente onde é a casa que vai acontecer o velório? Esse carro aí, esse carro tá parado aí, onde estava o corpo. A casa dela é mais ou menos onde? Dá pra ver de onde você tá ou não? Sim, Bate, aquela casa lá, ó, de muro sem reboco, Gilvan, por favor. Essa casa humilde que tem aqui na região, que era onde a Ana Karine morava, como eu disse, fica a menos de 10 metros do local onde o carro... Essa senhora? Ah, então pronto, informaram pra gente que seria a outra casa, mas a informação é de que a casa efetivamente é essa aqui, onde inclusive o pai do primo da criança, o tio da criança, né, está nesse momento. Eles estão ainda em busca de respostas para esse caso também e ficaram muito aflitos porque há inclusive, Bate, a ameaça do crime organizado que atua aqui na região, que não iria tolerar esse tipo e as pessoas iriam pagar. E esse caso atribuído a alguém e logo essa pessoa se tornaria alvo. De forma oficial, a nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aponta apenas que 6 pessoas foram ouvidas e tiveram material genético colhido para fazer as comparações. Muito provavelmente, a perícia técnica vai ser fundamental para resolver esse caso. Ô, Ricardo, agora que você localizou a casa, pode mostrar o nosso cinegrafista, por favor, mostrar a casa onde a menina estava. O que me passa aqui na cabeça, e eu quero até falar com você sobre isso, Ricardo, e com o Percival. A casa fica a menos de 100 metros da onde estava o corpo. O que isso pode significar? Que ela, nesse momento que a avó sai da casa para ir até o posto, alguém tem invadido o local para estuprar a menina e matado a menina. Só que a forma que você está me dizendo que ela foi morta, que é por asfixia por meio de água, ou seja, ela foi afogada, provavelmente, se foi dentro da casa, podem ter enchido o tanque de água. E aí, colocado a cabecinha da menina para que ela perdesse a vida dessa maneira. Alguém sabe dizer aí, já que a casa está aberta, né, as pessoas que têm acesso a essa casa, existe algum tanque, uma caixa d'água acessível, algo que possa bater com a forma que ela foi assassinada, ô Ricardo? Você consegue descobrir isso aí pra gente? Por enquanto, não, viu, Bate? Essas informações ainda estão sendo averiguadas e a gente não tem. Havia a história de que ela teria caído numa caixa d'água, alguém teria... Mas essas informações ainda não estão sendo apuradas, não estão descartadas, mas ela não é a principal linha de investigação da polícia, pelo menos até o momento. Eles estão na fase de oitiva das vítimas, das pessoas que estavam ao redor, familiares, vizinhos próximos, o próprio primo e depois de ouvir todas essas pessoas, eles vão chegar até esse local, né? Até esse denominador, melhor dizendo.